Pessoal, iniciei a gravação agora. Perdão, eu tinha esquecido, mas vamos lá. Vamos continuar. Então, falando sobre medicina legal, o ponto mais importante aqui é tentar traçar algum conceito, alguma definição, visto que a doutrina não nos apresenta uma única. E aí, nós temos aquilo que diz o Ambroise Paré, né, que é o pai da medicina moderna, o pai da medicina francesa, né, o primeiro autor a publicar um livro de medicina legal na França, e ele diz que é a arte de produzir relatórios na justiça. Já o argentino Nerio Rojas, ele diz que é a aplicação dos conhecimentos médicos aos problemas judiciais que podem por ele ser esclarecidos. Então, ou seja, o juiz ele tem ali a necessidade da definição de uma determinada ação, ou seja, uma ação declaratória de incapacidade, ou uma ação de interdição. E isso determina, então, que um médico, que um perito, faça um exame biopsicológico de determinada pessoa e determine, então, se ela é capaz ou se ela é incapaz. Quando nós pensamos nesse mesmo aspecto, por exemplo, na justiça criminal, nós temos N exemplos ali. Vamos pegar um mais simples. Por exemplo, uma lesão corporal lá do artigo 129 do Código Penal, e aí precisa se determinar se é uma lesão corporal de natureza grave, gravíssima. Então, o que é que vai determinar isso? Também aí uma perícia judicial. Imagine uma ação previdenciária, uma ação de aposentadoria por incapacidade, uma ação de aposentadoria a qual a pessoa busca ali a incapacidade total para a atividade laborativa. E aí, então, também o médico perito do INSS fará um laudo, ou seja, um exame, e esse exame, se for contestado judicialmente, será necessária uma perícia. Bom, e assim por diante. Nós temos um outro conceito aí bastante interessante também, do Afrânio Peixoto, que tem uma concessão bastante interessante. Ou seja, o Afrânio Peixoto, sobre a sua ótica, ele diz que a medicina legal é a aplicação dos conhecimentos científicos e mistérios da justiça. Já o Lacazagni, que é um autor conhecido daqueles que estudam direito penal, diz que a medicina legal é a arte de pôr os conceitos médicos a serviço da administração da justiça. Mas nós sabemos que é tanto da administração da justiça, mas também na elaboração das leis, Quando o legislador, então, ali necessita elaborar uma lei que tenha uma importância ou que tenha ali um fundamento devido, um fundamento detido aos conhecimentos técnicos, que tenha ali, então, uma concepção sobre o ser humano, sobre o indivíduo, é necessário, então, que haja esse contato com as ciências médicas para que se possa, então, também elaborar leis capazes de atender aos anseios sociais. Já o Flamínio Fávero, ele diz que a medicina legal é a aplicação dos conhecimentos médicos biológicos na elaboração e execução das leis que deles carecem. Então, ele também aborda já esse tópico do qual eu havia comentado com vocês. E, por fim, nós temos aí, dentro de um rol inicial, aquilo que diz o Tânner Abreu, que é a aplicação dos conhecimentos médicos a serviço da justiça e a elaboração das leis correlatas. Então, são alguns aspectos aí que a medicina legal, de forma ainda inicial, para que nós possamos de fato compreender aquilo que ela significa, O Hélio Gomes, ele traz um entendimento um pouco mais amplo. Ele diz que é o conjunto de conhecimentos médicos e paramédicos destinados a servir ao direito, cooperando na elaboração, auxiliando na interpretação e colaborando na execução dos dispositivos legais em seu campo de ação de medicina aplicada. E aí ele está correto. Por que o Hélio Gomes está correto? Porque, na verdade, nós não temos aqui somente os conhecimentos médicos aplicados, Nós temos conhecimentos físicos, nós temos conhecimentos de outras áreas, biológicos também, que fazem com que isso seja utilizado pela justiça, Então, são alguns aspectos aí iniciais, quando nós temos que compreender aquilo que significa a medicina legal. Então, nós podemos dizer que a medicina legal é uma ciência. Por que é uma ciência? Porque, na verdade, ela tem métodos, objeto e objetivos próprios. Então, esse é um aspecto bastante importante. Um outro fato é que nós temos também a sinonimia, ou seja, vocês já podem ter ouvido falar sobre medicina legal
com outro nome, né? Ela também é conhecida como medicina judiciária ou dos tribunais, medicina da lei ou criminal, medicina política, pública ou social, biologia criminal, legal ou forense, medicina pericial, antropologia jurídica. E não é por acaso que, quando nós pensamos em medicina legal, quando nós pensamos no estudo das ciências forenses, nós temos aí um aumento vertiginoso de profissionais de direito que passam a estudar esse tema, né? E aí, dentro das ciências forenses, nós temos também aí o direito médico. Bom, sobre o aspecto histórico da medicina legal, pessoal, e olha, precisando aí, pode me interromper, pode ligar o microfone, façam perguntas, participem, tá bom? Eu estou aqui hoje, sempre estarei à disposição de vocês. Então, continuando, quando nós pensamos na questão histórica, fica aí um pequeno apanhado, e eu digo que é pequeno mesmo, sobre toda a história da medicina legal, sobre todas as hipóteses de medicina legal e toda a sua evolução. Então, nós podemos aí classificar ou dividir a história da medicina legal em 5 períodos, seja o período antigo, o período romano, a Idade Média, o período canônico e o período moderno. Então, vocês, de regra aí, vocês olhando, vocês simplesmente observando, vocês já estão percebendo aí que nós temos os altos e baixos da medicina legal, né? Logicamente que quando nós pensamos no período antigo, poucos registros existem com relação ali à medicina legal, né? Na verdade, pouco se escrevia, pouco se registrava da forma que nós conhecemos hoje no período antigo. Porém, nós sabemos que a medicina legal, naquele momento, ela era sim utilizada, mas com uma outra conotação. Ou seja, era mais como uma arte do que como uma ciência. Então, nós tínhamos lá os curandeiros, nós tínhamos as questões místicas relacionadas à medicina legal e pouco de ciência, né? Ou quase nada de ciência. Então, nesta fase aí, no período antigo, havia uma tendência de atribuir origens não terrenas às doenças, né? Ou seja, doenças espirituais, doenças da alma, né? E sempre ligadas a entes despersonalizados. Então, nessa situação, não havia nenhum mérito em exercer a medicina, que era considerada uma profissão subalterna. Então, percebam também como a própria profissão médica ela vem se alterando na evolução da sociedade. Não se tinha muita importância, porque, na verdade, não se tinha muito conhecimento. E aí, então, não havia leis nesse momento, né? Podemos dizer que seria ali o período da vingança privada, o período ainda de uma pré-sociedade, e isso, então, delimitava que a religião ditava o ritmo da vida das pessoas e dizia o que era e o que não era permitido, podendo aqueles que andassem de forma contrária aos mandamentos religiosos. Ou seja, nessa situação, nós não tínhamos médicos, mas os sacerdotes eram os médicos, os sacerdotes eram os juízes, e isso faz com que nós tenhamos uma concepção muito mais religiosa, muito mais mística do que puramente científica, como nós vemos hoje a medicina aplicada às relações jurídicas. Então, esse é um critério que deve ser analisado quando nós pensamos no período antigo da medicina legal, né? Um outro aspecto aí, só para finalizar, é a situação que, naquele momento da história, né, naquele momento da evolução da humanidade, o ato da necropsia e a vivisecção eram proibidos. O que é que isso significa dizer? O que é a necropsia? A necropsia é o estudo interno do cadáver. A necropsia é o estudo das causas da morte, mas observando por dentro, né? Então, na verdade, naquele momento da história, era um sacrilégio, era um ato proibido fazer análise interna do cadáver, né? E aí fica uma curiosidade bastante interessante, que lá na China, em 1240, olha só, 1240 antes de Cristo, não é agora não, é antes de Cristo, né? Nós temos que lá instruía sobre o exame pós-morte.
listava antídotos para venenos e dava orientações acerca da respiração artificial. Percebam que isso já era ditado, isso já existia uma concepção em 1240 a.C. na China. Bom, pessoal, vamos evoluindo então e chegamos no período romano. No período romano, nós já tivemos uma grande ascendência da medicina legal, sobre o aspecto de que os cadáveres já eram examinados por médicos. Só que aí tem um detalhe. Assim Professor, como... Oi, pode falar. Tem um pessoal vindo da sala para o senhor aceitar que eles não estão conseguindo assistir a aula. Não tem ninguém aqui para eu aceitar, doutora. Aqui nós estamos com 35 alunos, não tem nenhum pedido pendente aqui para mim, eles devem estar na sala errada. Ah, tá. Eu vou passar o link de novo, então. Obrigada, desculpa. Não, por nada. Olha, qualquer coisa você me avisa, tá? Tá. Mas todos que clicaram aqui nesse link que vocês entraram estão na sala certa e foram adicionados. Verifique se eles não estão clicando no link errado, tá bom? Tá bom, obrigada. Eu que agradeço. André. Oi. Professor André, Jesus, tudo bem? Tudo jóia. Diga aí, Leonardo. Eu não tô vendo a normal. Não tá vendo o quê? A sua imagem. Isso, Leonardo. Olha, eu expliquei no começo da aula que como eu já tinha encaminhado o material, né, eu não iria fazer o compartilhamento do material, tá? Para não correr o risco de ter um travamento do programa ou alguma deficiência aí com relação à nossa aula. Com relação à imagem, é a mesma coisa. Eu percebi em aulas anteriores, em aulas que eu leciono em outra faculdade, tá? Que quando a gente liga a câmera, o sistema fica um pouquinho mais pesado, tá bom? Então eu disse Perfeito. Que eu desligaria a câmera, mas se for necessário, não tem problema, a gente pode ligar. Mas é só para que o sistema funcione bem. Ah, ótimo, André. Só para que eu não estou vendo mesmo, eu falei, não, vou só perguntar. Não, mas tá ótimo. Tranquilo, mas eu estou bem, estou vivo, estou saudável, nós estamos aqui, tá bom? Obrigadão. Boa aula para o senhor. Imagina, tá? Eu que agradeço. Pessoal, continuando então, como eu estava dizendo, a partir da ascendência, né, desse período antigo para o período romano, aí sim nós já tivemos uma grande evolução da medicina legal. Porém, né, e eu disse agora há pouco que no período romano, os médicos já estavam autorizados a examinar os cadáveres, porém, somente de forma externa. Ainda no período romano, não se permitia aqui a realização de necrópsias, né? O que faz com que ainda tivessem algumas dúvidas, na verdade, na obtenção do conceito da causa-morte. Então, esse é um aspecto aí bastante interessante também, né? Que no período romano, ainda ali se proibia o exame interno dos cadáveres, né? E aí, então, nós tivemos aí uma grande reforma em Roma, foi um grande período, um período muito importante, na verdade, que foi a reforma de Justiniano, no qual ele conseguiu, de uma forma intensa, de uma forma importante, dividir aquilo que antes era uma coisa só, antes aquilo que era comum. Então, na verdade, ele conseguiu dividir a religião e o direito. Ou seja, os líderes religiosos não eram mais os líderes de direito, não eram mais aqueles que tinham poder de julgamento sobre determinadas situações. E isso é muito importante, porque quando se mistura religião com direito, não dá certo, né? Quando se mistura algumas características, alguns dogmas religiosos com a letra da lei, o espírito da lei, a vontade da lei, com certeza nós chegamos aí em alguns contrassensos, né? A partir do momento em que você deixa de pensar racionalmente para pensar emocionalmente, aí nós temos algumas questões que acabam tirando do direito a sua extrema finalidade, a sua imparcialidade. Então, essa é uma situação aí que tem-se que observar que essa reforma de Justiniano foi muito importante nesse momento da medicina legal. É muito importante por quê? Porque a partir do momento em que você separa a religião do direito, né, o poder que julga o ser humano, diferente daquele poder supremo que julgava as pessoas pelas suas
boas ou más ações, nós começamos a ter um pensamento racional. Então, com essa separação, né, nós tivemos aí o código de Justiniano, ou os códigos de Justiniano, de forma implícita, lá já existia ali menção à medicina legal, né? Como, por exemplo, a Lei Aquília, que tratava da letalidade dos ferimentos, como nós temos hoje, né? Ferimentos leves, graves e gravíssimos, e, logicamente, aqueles que são letais. Então, lá no período romano, já se tinha algo nesse sentido. Bom, uma outra situação que nós temos aqui que observar é a mais uma etapa, né, já caminhando para um momento atual, que é o período da Idade Média. Pessoal, no período da Idade Média, talvez foi onde, aí num passado recente, nós tenhamos chegado no ápice da medicina legal. Por quê? Porque é a fase do iluminismo, é a fase da descoberta. E então, ali, por exemplo, na Alemanha, onde na época se chamava como Germânia, nós tínhamos, por exemplo, a Lei Sálica, lá de Carlos Magno, que trazem detalhes da anatomia dos ferimentos, sobre a reparação devida às vítimas. Então, o que significava isso? Significava que, lá naquele momento, né, no período da Idade Média, pelas capitulares de Carlos Magno, a pessoa que cometesse um crime contra o outro, que cometesse uma violência e contra essa pessoa gerasse um ferimento, ela tinha a obrigação de reparar esse dano causado à vítima. Então, conforme a gravidade, conforme o local desse ferimento, né, era que se estabelecia ali, por meio dos pareceres médicos, a quantidade de indenização que aquela pessoa teria direito. Então, essa é uma situação bastante importante. O grande problema é que a fase seguinte a esse período da Idade Média nada mais é do que o período canônico. Ou seja, então com a queda de Carlos Magno, nós tivemos aí, sobreveio a Idade Média, onde houve um grande vandalismo que extinguiu a medicina legal, substituindo-a pelas provas inquisicionais. Ou seja, o que vai nos determinar ali, logicamente, aquilo que nós já ouvimos dizer, que era denominado de Santa Inquisição, né? Então, na verdade, houve uma substituição dos conhecimentos científicos pela a obtenção de provas invocadas a juízo de Deus, né, chamadas de ordálias. Então, essa é uma outra situação a qual nós temos que compreender. E então, nesse período canônico, que é aquele que vem posterior à Idade Média, é onde nós tivemos um grande declínio da medicina legal. Tá? Por que houve um grande declínio? Porque, na verdade, por ser um período onde novamente se confundia, né, a religião com o direito, logicamente não se dava muita importância ou não se tinha a concepção da medicina legal como ela deveria ter, né? Embora em períodos anteriores exista menção da medicina legal em algumas legislações, e como, por exemplo, no Código de Hammurabi, né? No Código de Hammurabi, para vocês terem uma ideia, lá existia uma pena para médicos, né? Se o médico cometesse uma cirurgia e matasse o paciente, o médico teria as duas mãos amputadas, né? O que lhe impediria, por exemplo, de realizar novamente cirurgias. Então, nós temos alguns aspectos que já haviam tratados ali sobre a medicina legal, pessoal. Nesse período ainda, chamado de período canônico, nós temos uma outra situação, que é, na verdade, ali a constituição do Império Germânico, o que hoje nós conhecemos como, então, Alemanha. Na Constituição do Império Germânico, nós temos a obrigatoriedade da perícia médica antes da decisão dos juízes nos casos de ferimentos, assassinatos, gravidez, aborto e parto clandestino. Então, fica aí, né, essa reportagem, nos reportarmos ao passado, lembrando que aquilo que acontece hoje já era de interesse lá, por exemplo, quando nós pensamos no direito, né, sobre o aspecto das mudanças que a medicina legal trouxe para a humanidade, né? Assim como nós temos discussões nos dias de hoje, e talvez a grande discussão da semana seja a questão do aborto,
já de uma gravidez de 5 meses e pouquinho daquela menina de 10 anos, né, onde existem posicionamentos contrários, posicionamentos a favores, e aqui nós que já abandonamos o senso comum e temos que tratar o caso pelo senso jurídico, né, sabemos duas situações. Olha, pode ser um caso, pode ser uma situação de aborto tardio? Claro que é. Né? Não se recomenda o aborto, né, já com uma gravidez tão adiantada. Tanto é que o precedente do STF, julgado pelo ministro Barroso, era de até 3 meses, né? Algo ali possível, algo que pode se compreender, talvez, com uma maior tranquilidade. Lógico, não se extraindo também das causas legais de autorização para o aborto. Né? E aí, lembrando, causas legais para o aborto são apenas duas, né? A hipótese de gravidez resultante de estupro e a hipótese também de risco de vida para a mãe. Nós temos uma construção da jurisprudência do STF, que é a autorização do aborto também para o feto anencéfalo. Lembrando que recentemente o STF decidiu novamente a não autorização do aborto para a gravidez de fetos microcéfalos. Então, com relação a essa menina, né, essa criança de 10 anos de idade que estava grávida, talvez a grande pergunta que se faz é por que se esperou tanto? Né? Não estudei o caso com profundidade para poder responder essa pergunta para vocês, mas o que se vê são duas situações, são duas hipóteses legais. Quais são as duas hipóteses legais? Com certeza, uma gravidez para uma criança de 10 anos é uma gravidez que oferece risco de vida para a mãe e, além do fato de que é resultante de um estupro, né? Mas houve concordância, não importa. Né? Menor de idade não pode praticar sexo, menor de idade não pode engravidar. Então, independentemente de qualquer situação, independentemente de qualquer condição a qual deu-se essa gravidez, eu não consigo visualizar senão uma violência. E aí nós estaríamos diante de uma violência presumida. Né? Então, esse é um aspecto só muito en passant que nós falamos sobre esse assunto. Muito se fala, eu acho que fala-se muito com pouco conhecimento. Bom, pessoal, alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse tema? Muito bem. De fato, é um tema difícil, né? Falar sobre aborto é sempre difícil. E eu garanto para vocês que é um tema que nós não teremos aí uma solução nos próximos anos ou nesta vida ainda. Por quê? Porque sempre se discutiu aborto e liberação de drogas e não se há coragem para tratar deste tema como deveria, pessoal. Importante dizer, e eu falei lá do Ambrose Paré lá no início, né? E aqui vem então a informação. Ambrose Paré, em 1575, ele publicou o primeiro livro de medicina legal, né? E o francês passa a ser considerado como o pai da medicina forense. Inicia-se, então, a era científica da medicina legal. Então, dali para diante, de 1575 em diante, nós temos uma grande expansão da medicina legal até chegarmos aos dias de hoje. Né? Uma outra curiosidade que fica aí é a necropsia do Papa Leão X, lá em 1512, sob suspeita de que ele teria sido morto por envenenamento, pessoal. Na época, naquele período, não se constatou envenenamento. Recentemente, salvo engano, há 1 a 2 anos atrás, foi realizada uma outra necropsia sobre os restos mortais do Papa Leão X e também não se obteve ali nenhuma substância tóxica que pudesse ter feito o Papa morrer à época. E aí, então, chegamos ao período moderno. Quando nós pensamos em período moderno, nós estamos aqui compreendendo tudo aquilo que existe da medicina legal e as fontes geradoras dos conhecimentos legais hoje. Então, nós podemos aí lembrar que a medicina legal ela tem o seu crescimento a partir do século XVIII, principalmente pelas escolas italiana, alemã
e francesa. Aquilo que nós já tínhamos dito, é aquilo que vocês já conhecem, né? Quem se lembra lá das nossas primeiras aulas de direito penal, eu falei bastante com vocês sobre criminologia, sobre vitimologia, onde nós vimos a teoria, por exemplo, do César Lombroso, né? O qual pregava que a criminalidade era congênita, né, os sinais animalescos do indivíduo. Aquilo já era a medicina legal aplicada à criminologia. Então esse é um aspecto aí bastante importante também, ao qual nós temos que compreender sobre isso. Pessoal, uma outra informação aqui muito importante também é que na Alemanha foi o primeiro local onde houve o oferecimento de ensino da matéria e é conhecida como o berço da medicina legal. Então, ou seja, nós temos aí países que desenvolveram a pesquisa, países que desenvolveram a didática, países que de fato iniciaram o estudo da medicina legal e desenvolveram a medicina legal para o mundo. No caso do Brasil, chegamos aí então ao período colonial do Brasil, pessoal. Eu prometo que esse é o último tópico sobre história da medicina legal. Depois nós vamos falar de alguns aspectos científicos da medicina legal, né, nesta nossa aula de hoje. Então, quando nós tratamos do aspecto histórico da medicina legal no Brasil, logicamente que nós temos que nos reportar ali ao período colonial. Ou seja, o Brasil sempre por influência, né, daquilo que acontecia na Europa, ele então, naquele momento, influenciado pelos franceses, pelos italianos e os alemães, mas de forma mais intensa pelos franceses e de forma primordial pelo Ambroise Paré. Então, em 1814, percebam aí o quanto nós já estávamos atrasados com relação ao estudo da medicina legal. 1814, iniciou-se a medicina legal no Brasil com a primeira publicação sobre o tema. Foi aquela tirinha que saiu lá no Jornal do Império que tratava da medicina legal. E somente em 1877, né, nós tivemos uma mudança no cenário da medicina legal no Brasil, quando então Souza Lima, né, ele começou o ensino prático dessa disciplina no Brasil. Porém, a atuação se limitava à interpretação de comentários das leis estrangeiras. Então percebam o quanto era difícil, né, o estudo prático dessa matéria, pessoal. Uma coisa que eu sinto muito com essas aulas online é, no caso aí, a minha tristeza da impossibilidade, por exemplo, de levá-los no laboratório de anatomia humana, né? As turmas anteriores que eu lecionei medicina legal aí no curso de Direito, eu tive a oportunidade de levá-los ao laboratório de anatomia humana e lá os nossos alunos tiveram uma aula prática de medicina legal, né, com peças humanas, com toda a tecnologia 3D que existe lá no laboratório, né, vendo corpos, conhecendo fetos abortados. E essa aula prática foi dada pela Liga de Medicina Legal, a qual eu era o presidente docente. Então, era muito interessante quando nós podíamos unir tanto o conhecimento teórico com a visão prática da medicina legal. E aí, então, falando em prática da medicina legal, já que lá em 1877 o Souza Lima não conseguiu ainda realizar o estudo prático, somente a interpretação de comentários das leis estrangeiras, o Raimundo Nina Rodrigues iniciou, então, né, criou a primeira Escola Brasileira de Medicina Legal na Bahia, constituída, por entre outros, pelo Alcântara Machado, Júlio Afrânio Peixoto, Leonídio Ribeiro, Oscar Freire e Estácio Luiz Valente de Lima. Então, nasce na Bahia a prática compreensiva e real, na verdade, assim, né, do estudo da medicina legal, pessoal. E aí nós entramos, então, no outro tópico, que é a finalidade da medicina legal. Bom, a partir do contexto que nós temos que compreender aquilo que significa a medicina legal, nós temos, então, que compreender um outro aspecto. O fato de que a única finalidade da medicina legal para o direito é a orientação dos legisladores, dos magistrados, sobre dois aspectos, tanto na elaboração quanto na aplicação das leis. Então, esse é um fato bastante importante. Nós temos que ter leis capazes de compreender
a eficácia e a influência da medicina legal na vida do ser humano. Então, sobre esse aspecto, né, sobre essa consequência lógica da necessidade de conhecimentos médicos ao estudo da medicina legal, é que nós temos aí, por exemplo, o fato de que, tanto na elaboração das leis, quanto na resolução dos problemas judiciais, a medicina legal socorre de diferentes fatores e fontes, como, por exemplo, a análise fotográfica, radiográfica, a balística forense, né, para aqueles que praticam aí o tiro desportivo, ou na condição de caçadores. Um outro fato também aqui que deve ser analisado é a questão da toxicologia, ou seja, quando nós compreendemos aquilo que diz respeito à medicina legal, né, e como as substâncias tóxicas elas reagem no organismo. Por isso que a necropsia é tão importante. A necropsia ela vai analisar, né, o interior do corpo do cadáver para perceber ali as alterações morfológicas que foram causadas por diferentes substâncias tóxicas. Uma outra situação também que se analisa muito aí é a biomedicina, né? E correspondentemente nós temos no direito o biodireito, né? Não foge muito o conceito entre a biomedicina e o biodireito, só muda o foco de estudo e de análise. Uma outra situação que nós temos que aqui comentar é com relação à anatomia normal e à anatomia patológica. Então percebam, quando nós pensamos em anatomia, nós pensamos na constituição do ser humano, no desenvolvimento, né, do corpo físico do ser humano. E nós temos diferentes anatomias, isso pensando na anatomia normal. Nós temos diferentes anatomias, levando-se em consideração alguns aspectos basilares, né, do estudo da anatomia jurídica, que é, por exemplo, as diferenças que existem na conformação craniana entre pessoas de raça negra, asiática, né, caucásica, índia, ou seja, os crânios eles têm medições diferentes, os crânios eles têm zigomas ali diferentes, então órbitas oculares em padrões diferentes, então isso vai determinar já de uma forma inicial, né, qual é a origem da raça daquele indivíduo, né, quando, logicamente, você está ali estudando um crânio. Nas nossas próximas aulas, eu vou fazer o compartilhamento de imagem para que nós possamos, então, aí verificar todas essas diferenças, todos esses aspectos aí da anatomia normal. E um outro fato também da anatomia é a busca de referências, ou seja, né, encontrou-se uma ossada e presume-se que é de alguém que estava se procurando há bastante tempo. O que vai se procurar? Por exemplo, sinais indicativos de que aquela ossada possa ser daquele determinado indivíduo. E como é que nós fazemos isso? Pela informação de que, imagine se aquela pessoa já tinha ali quebrado um braço, por exemplo. Então, haverá ali, naquele braço, naquele osso, né, o sinal da fratura e da reconstituição. Né? Uma outra situação, por exemplo, encontra-se um esqueleto, não se sabe se é um esqueleto do sexo masculino ou do sexo feminino, pertencente a um homem ou a uma mulher. E aí nós temos alguns aspectos também, né? O crânio masculino, ele divergentemente, ele é muito diferente do crânio feminino por vários aspectos anatômicos, assim como também o osso sacral, né? Ou o cóccix ali, como a gente pode comumente conhecer, né? Ele tem toda uma estrutura, a bacia, né, o osso pélvico ali também, ele tem uma outra conformação, já que a mulher é dada a capacidade do parto e do homem não. Quando nós pensamos na anatomia patológica, são aquelas mudanças anatômicas em razões de doenças, seja uma doença hereditária, né, de geração, ou seja algo que foi adquirido durante a vida extrauterina. Um outro aspecto também é o estudo da biologia, né, pessoal? O estudo da biologia é bastante interessante, principalmente quando nós temos aspectos como envenenamentos, nós temos aspectos como a investigação de homicídio. Então, todos esses aspectos, né, a biologia, a microbiologia, a parasitologia e a geologia estão diretamente ligados a esse aspecto. E um exemplo que eu cito, por exemplo, da geologia, encontra-se um corpo
nas vestes, na roupa deste corpo, você tem sinais ali de argila, enquanto o local em que esse corpo foi encontrado é um local arenoso. Ou seja, o que é que significa isso? Significa que essa pessoa foi morta talvez numa outra localidade, que esse corpo esteve por lá por algum tempo, e esse corpo então foi removido para outro local. Ainda sobre essa situação, nós temos aí outros dois estudos que também são conexos e correlatos, que é a psicologia jurídica ou forense e a psiquiatria forense, né? Para isso é importante relembrar da nossa saudosa palestra do Dr. Guido Palomba, né? Eu brinco até hoje com a professora Janaína que nós não tínhamos semanas jurídicas, nós tínhamos constelações jurídicas, porque nenhuma faculdade na região conseguia fazer semanas jurídicas trazendo personalidades como as que o curso de Direito de Fernandópolis trouxe. E o Dr. Guido Palomba é uma dessas personalidades, quando ele, de forma muito simples e muito didática, expôs para nós toda a concepção dos sociopatas, né? Ou seja, e quando nós tratamos principalmente de crimes sexuais, nós estamos diante de pessoas que têm alguma psicopatologia ligada à sexualidade e por isso praticam crimes. E qual é a diferença disso entre uma pessoa ser um psicopata, um sociopata, né, e ser uma pessoa plena e capaz dos seus atos? Logicamente, isso vocês também já sabem a resposta, né? Se é uma pessoa capaz, ele receberá uma pena pela conduta ilícita praticada. Sendo ele uma pessoa que tem uma psicopatia, uma doença da mente, poderá, dependendo do nível, e isso será apurado por um outro exame psiquiátrico ou psicológico, receber não uma pena, mas uma medida de segurança. E para algumas pessoas isso parece injusto, mas na verdade não é, sobre o ponto de vista que a pena tem um tempo certo de cumprimento. A pena cumprida existe ali, né, os benefícios legais para o cumprimento em tempo menor, para o adiantamento da busca da liberdade, seja pelo livramento condicional, seja pela progressão de regime, enquanto aquele que está internado, né, aquele que está ali sob medida de segurança, assim o ficará enquanto não cessar a periculosidade para si e para a sociedade. Então, dentro desse pequeno aspecto, desses comentários ainda muito superficiais, com certeza vocês já conseguem aí perceber todas as implicações da medicina legal, né? Lembrando aqui de um outro exemplo, é importante a gente sempre contextualizar aquilo que nós estamos falando. Recentemente eu recebi uma ligação de uma pessoa dizendo, olha, meu filho foi preso, ele estava com drogas, e ele é usuário de drogas. Eu disse, olha, mas quanto tempo ele está preso? Ah, mas já faz algum tempo. Eu falei, e foi feito um exame para constatar a presença da substância tóxica no organismo dele? Ele disse, não, o advogado não pediu. Eu falei, então como é que eu vou provar que ele é usuário de drogas? Né? Como é que eu vou contestar a fala do Ministério Público de que ele é de fato um traficante? Por quê? Porque essa é uma medida que o profissional do direito tem que tomar imediatamente, ou seja, a produção antecipada de provas. Se ele está falando que ele é usuário, faça-se então um exame de sangue, um exame toxicológico, para comprovar a presença dessa substância no organismo do indivíduo. Do contrário, não se tem como provar, fica simplesmente a fala. Ah, mas ele é usuário? Ele é usuário, muito bem. Ele já foi internado em clínicas de desintoxicação? Não, doutor. Então, como é que o senhor consegue provar que ele é usuário para mim? Não tem como. Palpavamente, de forma concreta, pelos meios probatórios que nós temos, fica impossível o convencimento do magistrado que alguém é usuário de drogas simplesmente pela alegação. Lembrando aí, então, desse aspecto da medicina legal na elaboração das leis, eu cito aí o artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º do Código Penal, ou seja, proteção do bem jurídico. E aí, mais uma vez, eu pergunto, dentro do estudo do direito constitucional, vocês estudaram lá, no artigo 6º da Constituição Federal, os direitos sociais, vocês estudaram no artigo 7º, os direitos trabalhistas, vocês estudaram no artigo 5º, os direitos fundamentais do indivíduo. E dentre eles, a vida e a integridade física compõem, então, os direitos fundamentais do cidadão. Sobre esse aspecto, nós temos aí, então, a formulação
do artigo 129, e nele aí fica muito claro, fica muito evidente a presença da medicina legal, quando ele diz, no caput do artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Onde é que eu vou encontrar o conceito de saúde, né? O melhor conceito de saúde, ele vem da OMS, Organização Mundial da Saúde. E a OMS diz o seguinte, né? A pessoa, o conceito, na verdade, ele diz o conceito de saúde sobre o seguinte aspecto. A pessoa é saudável, independentemente de ter ou não uma patologia. Ou o inverso, a pessoa ela é doente, independentemente de ter uma patologia configurada ou não. Por quê? Porque hoje muitas doenças não são mais consideradas somente as doenças do corpo, mas também as doenças da mente, né? E cada vez mais, e principalmente nesse período de isolamento social, isso nos gera uma angústia, isso nos gera, por vezes, uma tristeza, né? Principalmente uma insegurança, e é um caso, de fato, ímpar aí, com certeza, nas nossas vidas. Então, o conceito de saúde é um conceito puramente médico. Diz ainda o artigo 129, lá com relação ao seu preceito secundário, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. E aí vem, de fato, aquilo que importa para nós. Lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, parágrafo 1º, que resulta, inciso 3º, então, mais uma vez, lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, se resulta, inciso 3º, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Olha aí também um outro aspecto puramente inerente à medicina legal. Somente ela pode nos dizer, né, por meio de uma perícia médico-legal, se houve ou não ali a debilidade, né? O que é a debilidade? É a redução da função, é a diminuição do sentido, ou a inutilidade, ou redução também da utilidade do membro. Então, são aí alguns conceitos puramente aplicados pela medicina legal, né? E aí, então, isso já nos esclarece, isso já nos dá aí uma assertiva de que, na verdade, enquanto as lesões corporais, nós temos elas sobre 3 aspectos: o leve, o grave e o gravíssimo. E sobre esse contexto ainda, nós temos um outro fato, que através da realização, então, do exame de corpo de delito, e aí nós vamos ver na nossa próxima aula a diferença entre exame de corpo de delito e o próprio corpo de delito. Então, com base neste exame, configura-se, então, o grau da lesão. O que é importante dizer também é que a medicina legal na execução das leis. Então, ela tanto ajuda na elaboração da lei, bem como na execução da lei, na aplicação prática da lei. Por quê? Porque conforme o esquema que nós temos aí, nós temos a criação da norma, a criação da norma se torna uma lei, ou seja, ela passa a ter, então, vigência e eficácia, e aí, então, ela será aplicada aos casos concretos, né? Nós já sabemos que a lei não se aplica a fatos retroativos, senão para beneficiar o indivíduo. E aí, nós temos, então, criação da norma, a existência da lei, a aplicação desta lei e, logicamente, ali, como ato seguinte, a proteção de um direito. Então, são aspectos inerentes à norma, né? O direito não existe senão para proteger, para restabelecer direitos dos indivíduos. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Muito bem. Não havendo dúvidas e perguntas, vamos lá, então, para aquilo que eu também já havia comentado, e agora vamos falar de uma forma mais intensa, né, de alguma forma mais implícita, explícita, na verdade, que é a relação da medicina legal com os ramos do direito, né? Para aquelas pessoas que acham que a medicina legal só tem ligação ali com o direito penal, está redondamente enganado, né? Pelo contrário, talvez ela seja mais aplicável ou cotidianamente mais aplicada em outros ramos do direito do que pura e simplesmente no direito penal. Pessoal, aqui fazer uma consideração importante, agradecer os 55 alunos que estão presentes na nossa aula. Muito obrigado pela presença de vocês. É imprescindível a presença de vocês.
e isso me traz uma felicidade muito grande estar falando agora aqui para 55 pessoas reunidas na nossa sala de aula. Pessoal, muito obrigado de coração pela presença de todos vocês. Então, falando aí sobre a relação da medicina legal com os ramos do direito, né? E aí, logicamente, quando nós pensamos sobre ramos do direito, nós vamos pensar naqueles ramos mais comuns, né? Nós vamos pensar naqueles ramos mais cotidianos, penal, civil, trabalhista, tributário, previdenciário e assim por diante, que são, logicamente, aí, os ramos do direito mais comuns. Porém, a medicina legal ela fornece conhecimento necessário, por exemplo, para a formulação de quesitos, né, que permita a interpretação de laudos, de pareceres médicos, uma possibilidade de análise crítica. É muito comum a verificação de profissionais do direito, de profissionais que devam questionar, que devam buscar esclarecimentos de perícias que não sabem sobre o assunto. E aí não sabem como perguntar e já não preveem as respostas. Por quê? Eu tenho que conhecer o assunto. Conhecendo o assunto, eu consigo questionar sobre ele. E sabendo questionar sobre ele, logicamente eu consigo ali prever talvez uma resposta. Ou seja, eu não vou perguntar aquilo que não favoreça o meu cliente. Então essa é uma hipótese aí bastante importante sobre esse aspecto. Ou seja, o que perguntar? Como perguntar, por exemplo, numa perícia que será realizada numa pessoa que tem, né, câncer, na qual eu estou ali buscando, estou ali perquirindo o direito dela de aposentadoria por invalidez, por exemplo. O que é que eu vou perguntar para o perito? O que é que eu quero que o perito encontre? O que é que eu desejo que ele responda, que vai, então, dar os subsídios para que eu possa ter êxito nessa ação previdenciária. Então, esse é o aspecto importante. Aquele que não conhece a patologia, aquele que não conhece o conteúdo, aquele que não conhece a estrutura de uma perícia médico-legal, com certeza sairá prejudicado. É necessário, então, que o jurista tenha noções acerca das lesões corporais, né? Quando nós falamos aqui de lesão corporal, nós estamos tratando da traumatologia. E na traumatologia em espécie, nós vamos estudar, por exemplo, ali as lesões contundentes, as lesões cortantes, né? Todos os objetos que causam essas lesões, a aparência desta lesão. Então, é por isso que existe essa necessidade, seja lá sobre as lesões corporais, as consequências delas decorrentes, as alterações que ocorrem em razão da morte, e aí nós estamos falando, então, da tanatologia, chamado, então, de fenômenos cadavéricos, ou seja, né, o corpo esfria quanto tempo após a morte, né, o corpo começa a apresentar os rubores cadavéricos quanto tempo após a morte. Após a morte, eu tenho que aguardar quantas horas para poder fazer a perícia sobre o cadáver. Então, são aspectos bastante importantes aí com relação a esta hipótese, né? O outro fato, e talvez hoje seja muito comum aí no direito como um todo, a questão da embriaguez, a questão da drogadição, ou seja, a pessoa drogada, né? Uma outra situação a qual aí ela surge no Brasil como um problema social ou uma questão de saúde mental da sociedade, né? No mês de setembro, nós temos aí o Setembro Amarelo contra o suicídio, né? Então, estudar também as características da asfixia, seja asfixia em meio sólido, em meio líquido, por pressão, né? Quando de fato foi um suicídio, quando parece um suicídio, mas foi ali um homicídio. Então, são muitos aspectos que nós estaremos ali observando, né? Os meios em que ocorre a asfixia, seja pela esganadura, né, com o peso do próprio corpo do indivíduo, né? E aí me lembra aqui uma situação onde um corpo foi encontrado num rio, e aí, logicamente, a primeira aparência, a primeira impressão é de que aquela pessoa tenha morrido por afogamento, né? Mas aí vários fatores começaram a ser observados e percebeu-se que não, que a morte teria se dado por traumatismo craniano e o corpo jogado ali no rio após a morte. E como é que se sabe isso, né? Porque quando a pessoa está
em agonia profunda, jogada em meio líquido, né, imersa por meio líquido. Nós temos ali o rompimento dos alvéolos pulmonares pela entrada forçada do líquido. Então, são muitos aspectos ali que devem ser analisados, né, como a aparência também do cadáver, tudo isso aí tem questões próprias. Uma outra situação é com relação às características de crimes sexuais, né? Um outro fato importante aí, já é também uma decisão consolidada pelo STF, de que, por exemplo, o crime de estupro não se exige mais o contato físico. Então, ou seja, né, nem todo crime de estupro vou ter ali uma perícia que comprove o contato físico, que comprove uma violência sexual. Tá? Então, essa é uma outra questão também. E, por certo, também não se exige, em tese, né, a violência física. Nós podemos estar diante somente de uma violência psicológica. Esse é um fator bastante importante, né? E muito se questiona, muitas teses, muitas monografias são escritas, por exemplo, sobre o meio de prova no crime de estupro. Né? Por exemplo, eu vou confiar somente na palavra de uma vítima menor? Será que só a palavra da vítima menor é capaz para condenar alguém? É claro que não, né? Só a palavra dela não. Essa palavra tem que estar associada a outros meios de provas. Às vezes eu vou fazer uma perícia e a perícia não vai constatar nada. Por quê? Porque, de fato, naquele caso específico, não houve, por exemplo, o contato físico, ou não houve o ato sexual em si, mas por uma perícia psicológica consegue-se comprovar o trauma que aquela violência psicológica gerou pelo ato praticado. Então, são questões aí bastante interessantes quando nós tratamos das perícias, né? Uma outra perícia aí, a qual também é muito interessante, gera, logicamente, uma curiosidade muito grande das pessoas, é com relação às lesões por arma de fogo. Então, ou seja, né, quando nós pensamos em armas de fogo, nós temos que compreender todo o funcionamento, né, do maquinismo, toda a estrutura do projétil, como esse projétil ele vai ofender a integridade do corpo humano, a questão da distância, né, o tiro a longa distância, o tiro a curta distância, o tiro a queima-roupa, o tiro encostado, ele vai gerar características ali diferentes no corpo da vítima. E também vai gerar algumas informações importantes na pessoa que disparou a arma também. Né? Uma característica, e só para citar, é o fato de que, né, o orifício de entrada de um projétil de arma de fogo é sempre menor do que o orifício de saída. E nem sempre a trajetória do projétil dentro do corpo humano ela é retilínea. Ela pode encontrar dentro do corpo humano, logicamente ali, né, alguns empecilhos, e ela pode sofrer uma deformação de trajeto. Ou seja, a pessoa pode, por exemplo, levar um tiro no peito e esse projétil sair pela axila, por exemplo. Por quê? Porque ela encontrou resistência da costela, ela encontrou resistência de ossos, de tecidos, de músculos, e ela tem, então, um comportamento diferente dentro do corpo humano. Então, são essas características, né? Uma outra situação que... Alguma pergunta, pessoal? Vamos lá. Então, uma outra característica aqui da medicina legal, a qual nós temos que recorrer, é sobre os vários ramos do direito, como eu já havia dito. Então, por exemplo, o direito civil permite a solução de diversas questões inerentes à paternidade, impedimentos matrimoniais, erro essencial, né, limitadores e modificadores ali da capacidade civil do indivíduo, né, questão de gravidez, personalidade civil, direito do nascituro, comoriência, dentre tantos outros temas que os doutores já ali estudaram. Então, um fato bastante simples aí que se utiliza a medicina legal é, por exemplo, né, uma gravidez considera-se, a paternidade considera-se de um indivíduo quanto tempo, por exemplo, após a morte. A mulher ficou viúva e aí ela tem um filho, né? Presume-se que esse filho é do seu falecido marido, se ele nascer até quanto tempo, né? Nós sabemos que o tempo máximo de gravidez ali seriam 300 dias. Então, até 300 dias, se nascer a criança, é uma presunção de que seria filho ali do falecido, né? Ou seja, a mulher engravidou enquanto ele ainda estava vivo. Do contrário, logicamente, já não seria filho do falecido. Então, esse é um pequeno aspecto aí
que se tem sobre a paternidade, né? Quando nós falamos lá em comoriência, vocês se lembram, ou verão, ainda não sei, esse tema em direito das sucessões, com o Dr. Pedro Calado, ele vai dizer sobre a sucessão hereditária, ou seja, quando as pessoas morrem ao mesmo tempo, quando não se consegue determinar quem morreu primeiro, e entre eles existe ali o direito sucessório, né? Como é que ficaria isso? Ele continua sendo herdeiro? Ele perde o direito à sucessão desses bens? Então, é um tema bastante controvertido aí. Eu lembro que quando eu estudei esse tema, eu tinha sempre as minhas dúvidas sobre se continuava ou não o direito sucessório, e aí quando o Dr. Pedro Calado me explicou lá nos bancos da faculdade, né, lá no ano de 2004, eu, para falar a verdade, eu não concordei muito não, eu achei muito injusto o Instituto da Comoriência, pessoal. Quanto ao direito penal, permite a solução de questões referentes às lesões corporais, como nós já comentamos, crimes sexuais, aborto, infanticídio, né? Nós falamos bastante sobre infanticídio quando estudamos esse tema, que é o momento, que é, na verdade, quando a mãe, né, mata o próprio filho durante ou logo após o parto, estando sob o efeito do estado puerperal. Então, esse efeito do estado puerperal só pode ser comprovado por uma perícia médico-legal, né? O homicídio, a embriaguez, e aí vocês se lembram quando estudaram sobre a embriaguez lá na parte geral do direito penal, em que a embriaguez tanto pode ser uma causa excludente de licitude, como pode ser uma circunstância agravante, desde que ela seja uma embriaguez pré-ordenada para a prática do ato, né? E ela será uma causa excludente de licitude quando ela for oriunda de caso fortuito ou força maior. Serve ainda aqui ao direito constitucional, quando orienta questões relativas à proteção à infância e à maternidade, ao direito processual civil e processual penal, quando trata de questões psicológicas das partes, da confissão, da acariação, contribui para o direito do trabalho quando diz respeito à insalubridade, né? O que é a insalubridade? É quando a pessoa trabalha ali num ambiente que possa causar um dano à sua saúde, e para isso ela recebe ali um adicional, seja ele de 10, 20 ou, salvo engano aqui, 30%, acho que é isso, né? E a periculosidade acho que é 40%, se eu não estiver enganado, pessoal. E com relação, por exemplo, aqui às doenças e à prevenção de acidentes profissionais. Aí nós temos um outro estudo relacionado, que é o estudo da infortunística, né? Quando nós pensamos, então, por exemplo, nas causas dos acidentes automobilísticos, nas causas dos acidentes que ocorrem no ambiente de trabalho, e ali entra toda a questão de equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, né? Aí onde vocês estudaram Direito do Trabalho com a professora Janaína e com o professor Rodrigo Bertolo. Então, com certeza, vocês aí sabem muito melhor que eu sobre esse tema, pessoal. A questão aqui que eu faço apontamento é sobre, então, essa questão legislativa da medicina legal, e aí eu cito, né, um conceito bastante interessante que é do Delton Cross, que ele fala que a medicina legal é, portanto, verdadeiro elo entre o pensamento jurídico e a biologia, ciência e arte cooperadora na elaboração e na aplicação das leis. Olha que interessante isso, né? Olha que bonito esse conceito sobre a importância da medicina legal para o direito. Um outro aspecto aí é com relação, então, à medicina legal. Será que ela é uma ciência autônoma? Né? Para isso, nós temos 3 correntes. Ela está diretamente ligada a algum ramo do direito ou não? Nas 3 correntes, elas são restritiva, que diz o seguinte: não é uma ciência autônoma, seu conteúdo é utilizado de acordo com a necessidade. Ampliativa, é uma ciência autônoma, já que possui método, objeto e objetivo próprio. E, logicamente, aí vocês já perceberam que a corrente considerada pela doutrina como mais adequada é a última, chamada de teoria intermediária ou mista, ou seja, é uma ciência auxiliar ao direito, não pode se dizer que é autônoma, mas também não é usada apenas em casos pontuais. Então, fica aí a ressalva de que a terceira teoria é a mais aceita dentro ali do aspecto legal. Pessoal, quanto ao objeto de estudo da medicina legal, não poderia ser outro.
o único objeto de estudo da medicina legal é o ser humano, seja ele vivo, morto, saudável ou doente. Então, sobre todos os aspectos legais, a medicina legal, ela tem ali áreas importantes a serem observadas, né? Então, marquem isso aí, grifem isso aí. O objeto de estudo da medicina legal é o ser humano, não é o local do crime, né? Não é medicina legal, é o ser humano. Nós temos perícias, né? Não perícias médicos legais, nós temos perícias que são realizadas em objetos, nós temos perícias que são realizadas em locais, mas a perícia médico-legal, o intuito da medicina legal é, logicamente, aí o ser humano e não poderia ser outro. Então, por essa atuação da medicina legal, é onde se inicia ali, né, desde a fecundação e ela se encerra com o desaparecimento do último vestígio cadavérico. Então, ela vai ter essa importância, ela vai ter essa atuação sobre o ser humano desde o momento da sua fecundação até, né, o seu último vestígio cadavérico. E aí o Dalton Cross, na sua doutrina, vem e complementa esse fato. Ele vem e esclarece essa questão sobre o enfoque doutrinário que diz: a medicina legal estuda a vida em sua essência e a morte. Ou seja, então ela está ali, né, ela vai preambular ali desde a vida até a morte do indivíduo. E mais que isso, é a ciência social vivaz e realista, embasada na verdade e na justiça, que desnuda o indivíduo desde enquanto ovo e depois até o âmago do ser e seduz e apaixona irremediavelmente desde o início os seus profissionais, pessoal. Falando em profissional, nós temos aí a divisão da disciplina, né? E aí a doutrina do Hélio Gomes traz essa divisão da medicina legal sobre 3 aspectos. O primeiro deles é o indivíduo em relação a si mesmo. Ou seja, aqui estuda-se o aspecto da identidade, da identificação, a autocompreensão, o autorreconhecimento do indivíduo. Para isso, nós temos a psicologia forense e a psicologia judiciária. Um outro aspecto é o indivíduo em relação ao meio. Pessoal, deixa eu só voltar no primeiro, porque é bastante importante. Essa questão do indivíduo em relação a si mesmo, essa perícia realizada pela psicologia forense e da psicologia judiciária, ela é muito aplicada nos casos onde a pessoa busca, por exemplo, a autorização judicial para a realização da mudança de sexo. Ou seja, será que de fato a compreensão psicológica daquela pessoa é do sexo oposto? Será que de fato ela se identifica com o sexo oposto? Será que não é uma compreensão equivocada do seu próprio ser? Então, fica aí esse exemplo quanto esse primeiro grupo, o indivíduo em relação a si mesmo. O segundo, que é o indivíduo em relação ao meio que ele vive, né? Ou seja, é um grupo ali que se preocupa com os fatos relacionados com a vida, através da sexologia forense, que ela se divide entre a himenologia, ou seja, o ímen, né, da mulher, né, se a mulher ainda é virgem ou não, se ela foi vítima de uma violência sexual ou não, a obstetria forense, né, muitos casos hoje de erros médicos, né, que politicamente correto hoje se chama evento adverso, estão diretamente ligados ali à obstetrícia forense. Uma outra situação aqui que merece destaque, na verdade, ela está aí diretamente relacionada à erotologia, ou seja, as psicopatologias relacionadas ao erotismo. Nós veremos elas futuramente, né? Todas as alterações da psique humana que estão diretamente ali relacionadas com o ser humano relacionado ao sexo, né? Além disso, nós temos outros fatores que eu já comentei com vocês, como a traumatologia, infortunística, asfixia, toxicologia e a própria tanatologia forense. E por último, sobre o terceiro grupo, é o indivíduo em relação às decisões dos juízes e tribunais, grupo onde é criado a chamada jurisprudência médico-legal e a policiologia, que é a polícia técnica. Então, esses são 2 aspectos, são 2 institutos
institutos aí extremamente importantes. Por quê? Percebam, por exemplo, o fato da pessoa cometer um homicídio na direção de um veículo automotor e estar embriagado ao mesmo tempo. E aí vem, logicamente, o primeiro preconceito, né? Bom, se ele está embriagado, estava dirigindo, não pode dirigir sob efeito de álcool, ele vai responder por homicídio doloso pela via do dolo eventual. Não é bem assim que os tribunais andam compreendendo este fato, senhores. Muitos tribunais determinam o seguinte: olha, o fato de estar embriagado foi a causa preponderante para a prática do homicídio na direção de veículo automotor? Não, não foi. Ele estava, mesmo que estivesse embriagado, ele estava dirigindo corretamente, não estava com a capacidade psicomotora alterada, motivo pelo qual muitos tribunais, em muitas decisões, em grau de recurso, entendem que não se trata de dolo eventual, mas de culpa consciente. Se é culpa consciente, não é um crime doloso contra a vida, aplica-se o Código de Trânsito e não os efeitos ali do Tribunal do Júri. Ainda assim, né, além desses três grupos, nós temos mais três hipóteses aí de distinção ou de divisão da medicina legal para que ela possa ser melhor compreendida, pessoal. E aí nós temos a medicina legal judiciária, que é composta por quê, então? Por aquilo que nós estudaremos durante este semestre, que é a medicina legal, né, a introdução à medicina legal, que seria a aula de hoje, a criminalística, a tanatologia, a sexologia, traumatologia e psiquiatria forense. Então, nossas aulas serão embasadas neste conteúdo aí da medicina legal judiciária. Uma outra questão bastante importante, ela diz respeito ali à medicina legal profissional, que tanto pode ser aplicada ao operador do direito, como também pode ser aplicada aos profissionais médicos. E isso diz respeito à disseologia ou à deontologia. O que é que isso significa dizer? Né? Disseologia é a teoria dos direitos e deontologia é a teoria dos deveres. E isso, ela está também ali enquadrada sobre alguns aspectos éticos e morais. Por que eu digo isso? Porque eu percebo, e com certeza vocês devem ter essa mesma visão, de que as pessoas lutam de forma muito mais feroz e aguerrida na busca dos seus direitos. Mas quando você vai ver aquela pessoa que reclama, que pede muito, que fala muito, que critica muito, mas quando você estuda o comportamento dessa pessoa na essência, você vai ver que ela também não é uma pessoa cumpridora dos seus deveres como deveria ser. E aqui, logicamente, nós estamos falando em subjetivo, mas essas mesmas teorias dos direitos e dos deveres se aplicam aos profissionais do direito quando, no manuseio, na aplicação da medicina legal, como também aos profissionais médicos quando se utilizam desse aspecto. Vou dar um exemplo aqui para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. O caso, por exemplo, lá do Cristiano Araújo, que morreu em razão de um acidente automobilístico, e alguém, vamos pensar, alguém que estava ali para fazer a perícia, talvez, alguém que chegou no local ali, que teria o dever de preservar o local, tirou fotos do cantor já morto e divulgou essas fotos aí na internet. Vamos pensar nesse exemplo hipotético. Nessa situação, nós estamos diante, então, também de um crime, que é o crime de vilipêndio, porque hoje a divulgação de imagens de pessoas em situação de acidente ou em situação de morte, elas são consideradas também como vilipêndio. A terceira e última ainda divisão que nós podemos compreender seria aqui a medicina legal social, que é aquela que tem uma aplicação direta, aquela que tem uma aplicação constante aos efeitos sociais. E aí nós estamos então diante do direito trabalhista, do direito securitário e preventista, no caso aqui da direito previdenciário. Então, tanto no direito das seguradoras, quanto no direito trabalhista, quanto no direito de garantia dos direitos sociais, ou seja, previdenciários, nós estamos aí diante desse aspecto bastante importante, pessoal. Então, essa situação aí, ela merece também uma análise, um estudo de todos nós com relação a esse tema.
E aí, para finalizar a nossa aula, então, eu trago aqui um conceito breve, um conceito simples, né, de todas aquelas concepções, de todas aquelas estruturas que compõem a medicina legal. Me permitam aqui, então, fazer a leitura delas bem rapidamente. Nós temos que antropologia forense é o estudo do ser humano a partir de sua forma, morfologia, com vistas a obter a sua identificação. Estuda, assim, a identidade e a identificação, tanto médico-legal quanto judiciária, seus métodos, processos e técnicas. A identidade médico-legal é aferida através de dados sobre idade, sexo, raça, altura, peso, sinais individuais e profissionais, dentes e tatuagens. Por exemplo, a identidade judiciária, que é obtida através do exame antropométrico, né, das medições, e da datiloscopia, da impressão digital. Pessoal, aqui sobre antropologia forense, eu vou fazer só alguns exemplos para vocês compreenderem o que eu estou dizendo. Quando nós falamos ali sobre dentes, né, nós temos a odontolegal, ou seja, a odontologia legal. E a odontologia legal foi utilizada no Brasil já há alguns anos, né, e ela detectou que um senhorzinho que morava lá no Rio Grande do Sul era, na verdade, Joseph Mengele, ou seja, o anjo da morte de Hitler. Né? Quando ali da fuga dos nazistas para a Argentina, alguns deles acabaram chegando aqui no Brasil e viveram aqui até a sua morte. Então essa é uma situação. Um outro aspecto que eu cito aí sobre a antropologia forense é a coisa mais difícil e quase impossível de se determinar quando você encontra, por exemplo, uma pessoa já morta ou uma ossada, é o peso dela. A altura é muito fácil, né? Por medição da fíbia, da tíbula ali, nós temos uma tabela, a tabela de Etienne-Rollet, que nos diz qual é a provável estatura deste indivíduo. Já comentei com vocês um pouquinho sobre a identificação do sexo, né? E da idade, nós temos também alguns aspectos ali a serem estudados para a determinação da idade. Normalmente, são as fissuras que existem entre o tecido adiposo, né, e tecido mole, na verdade, entre ali as calotas cranianas. Então, você consegue também determinar a idade do indivíduo. Uma outra situação seria uma radiografia do pulso, né? A análise dos ossos do pulso também nos dão aí uma ideia da idade da pessoa, né? Além de sinais externos, como, por exemplo, a presença de pelos pubianos, a presença de rugas, a presença do arco senil, né, nos olhos. Então, são algumas situações aí que determinam a idade do indivíduo. Né? Na sequência aí, nós temos o conceito da traumatologia forense. Né? Estuda as lesões e as energias mecânicas causadoras do dano. Sexologia forense versa sobre a sexualidade normal, patológica e criminosa. Divide-se em erotologia, imenologia e obstetrícia forense. A erotologia estuda os estados intersexuais, as perversões, os crimes sexuais e a própria prostituição. A imenologia estuda o casamento, o divórcio, a eugenia, entre outras coisas, né? Quando eu leio a eugenia, eu lembro aí, né, do meu orientando, o Sano, que fez um trabalho perfeito, um trabalho primoroso sobre a eugenia, aí, um TCC fantástico. Parabéns, Sano, pelo seu trabalho de pesquisa. Já a obstetrícia forense estuda a fecundação, gestação, parto, gravidez simulada, dissimulada e ignorada, estado mental das puérperas, aborto anticoncepcional e determinação e exclusão da paternidade. Já a asfixiologia forense estuda aí as situações em que os agentes externos prejudicam a oxigenação dos tecidos, as asfixias em geral, do ponto de vista médico e jurídico. Podem-se dizer que estuda também ali as mortes produzidas por gases, estrangulamentos, enforcamentos, afogamentos e sufocações. Com relação à tanatologia, preocupa-se com a morte e o morto em todos os seus aspectos médico-legais. Os fenômenos cadavéricos, a data da morte, o diagnóstico da morte, a morte súbita, a morte agônica, a inumação, a exumação, a necropsia, o embalsamento e a causa jurídica da morte. Por isso
nós vamos estudar todos esses aspectos lá no momento correto. A toxicologia estuda os cáusticos, os envenenamentos e a intoxicação alcoólica e por tóxicos, pelo emprego de processos também aí laboratoriais. Já a psicologia jurídica, ela tem como finalidade específica a comparação, né, quando comparada à psiquiatria forense. Trata especialmente da prova testemunhal, versa sobre fenômenos volitivos, afetivos e mentais, inconscientes que podem influenciar na formação, na recuperação e na deformação do testemunho e da confissão do acusado e da vítima. Já a psiquiatria forense estuda os problemas da psicologia normal e da psicologia patológica. Estuda as doenças mentais, a periculosidade do alienado, os socioneuropatas, as socioneuropatias, em face dos problemas judiciários, a simulação, a dissimulação, os limites modificadores da capacidade civil e da responsabilidade, também chamada de psicologia forense. Para isso eu cito aí a Lei de Execução Penal, que trata lá a faculdade na realização do exame criminológico, seja para a classificação do preso no início do cumprimento da pena, seja para a concessão de benefícios penitenciários, como as saídas temporárias e a progressão de regime e o livramento condicional. Nós temos aí ainda o policiologia científica, ou seja, né, todo o conhecimento científico da polícia técnica, né, para aqueles que desejam prestar concursos de peritos judiciais, fiquem atentos, estudem bastante, uma carreira fantástica, muito bem remunerada e com cargas horárias de trabalho muito flexíveis ali. Então é bastante interessante e isso traz aí com certeza uma tranquilidade financeira àqueles que conseguem atingir o seu objetivo. Pessoal, temos aí ainda mais quatro classificações que são, na verdade, a criminologia. Estuda os diferentes aspectos da gênese e da dinâmica dos crimes, assim estuda também o crime, o criminoso, o controle social e a vítima. Modernamente entende-se que trata-se de uma ciência autônoma. Já a vitimologia trata da análise da participação, seja de forma volitiva ou não, né, da vítima na infração penal, estuda profundamente a vítima no processo de vitimização. A infortunística preocupa-se com os acidentes de trabalho, as doenças profissionais, com a higiene e as insalubridades laborativas, para algumas partes da traumatologia forense, bem como os acidentes automobilísticos. Já a genética médico-legal ou forense cuida do estudo da paternidade, da identificação relacionada à herança genética, mas também, né, com todos os aspectos relacionados aí aos transplantes, remoção de órgãos e assim por diante. Verificando aqui com relação ao conteúdo planejado para hoje, pessoal, deixa eu só fazer aqui a análise. Nós então encerramos o conteúdo da aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham aí, eu estou aqui à disposição de vocês, ainda temos alguns minutos de aula, tá bom? Para aqueles que entraram depois, a nossa chamada será feita por um sistema do próprio programa, que vai fazer com que apareça aí o seu nome, o horário que você entrou e o horário que você saiu. Doutor Marcelo Cunita, vamos lá, doutor, a palavra está com você. Ô, professor, boa noite, obrigado pela aula. Boa noite, meu querido. Eu que agradeço, é um prazer ter você aqui. Acho. O professor, no momento da aula, falou sobre o rapaz que havia sido preso e alegou que era para consumo próprio, mas não foi feito exame toxicológico para provar que seja usuário. Esse Exatamente. Exame tem que ser requisitado na justiça ou é um exame particular? Doutor, esse exame aí vai depender da capacidade econômica da pessoa, né? Se a pessoa tiver uma capacidade econômica, ele tem que ser requisitado ao delegado de polícia para a produção antecipada de provas, né? E pode ser colhido por um laboratório particular, não há problema nenhum com relação a isso. Ah, sim. Ixi, obrigado, hein? Porque aí, Imagina. se não for, e se por acaso indeferir, aí caberia recurso. O delegado não... Exatamente. Aí você vai requerer ao juiz a produção antecipada de provas. Você faz um requerimento para o delegado para que ocorra essa realização de prova.
porque ela é importante. Nós sabemos que na fase de inquérito, né, não existe contraditório, ampla defesa, mas você pode requerer essa prova porque ela é imprescindível. Se passar o tempo, você perde essa informação. Então, ela é uma prova indispensável para a tese da defesa, que tem que ser praticada com a máxima urgência. Se o delegado recusar realizar essa prova ou permitir que ela seja realizada, você vai requerer isso ao juiz. Bom, obrigado, hein, professor? Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, não havendo mais dúvidas, tá? Eu continuarei aqui até as 20 horas e 40 minutos, mas aqueles que não tiverem dúvidas já estão dispensados da nossa aula. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus e saúde a todos. Obrigado, professor André. Até mais. Um abraço, Leonardo. Um abraço, Leonardo. Boa noite, professor. Até mais. Obrigada, Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, viu? Fiquei muito feliz com o meu público aqui, viu? As próximas aulas vão ter imagens, nós vamos ter algumas outras questões aí mais atrativas, viu? Boa noite, professor. Obrigada. Boa noite, pessoal. Obrigado eu. Um abraço. Obrigado, professor. Até mais. Até mais, Wellington. Boa noite, professor. Até mais. Tudo de bom, Ariane? Sim.